Então, irmãos, os líderes, por isso, irmãos, nós devemos ter a visão, ó Senhor Jesus, eu vou economizar um pouco de tempo. Os líderes, irmãos, precisam cuidar bem do rebanho durante o tempo em que passam por provações, né, que visam a salvação preparada e ser revelada no último tempo. E eu sei que vocês, as igrejas do Rio de Janeiro, passaram por provações, né, no ano passado principalmente, e o começo desse ano. Mas, irmãos, graças ao Senhor, entre vocês tem homens fiéis, né, que guardaram bem o rebanho, né, não deixaram, né, a igreja se desviar, e são fiéis, tanto é que hoje estão gozando das benesses, né, desse bom trabalho dos irmãos, não sempre levando a igreja a praticar e andar de perto da palavra que o Senhor está falando conosco, e praticar essa palavra, irmãos. Aí você vê a bênção, né? Hoje, com tanta alegria, a gente vê vocês, as igrejas do Rio, irmãos, foram também uma das que realmente tiveram muito benefício com a introdução dos adolescentes, né? Os adolescentes aqui realmente, né, ajudaram muito a mudar, né, o perfil das igrejas, e trouxe muita vida, vitalidade, né? E também, irmão, graças ao Senhor, né, temos muitos intendentes aqui, muitos jovens estão fazendo parte, e nós estamos usando isso como ferramenta, irmão, para multiplicação e para consolidação, né? E só que hoje de manhã eu dei uma tarefa para os irmãos aqui do Rio, né? Ainda, irmãos, por causa do passado, né? Hoje a situação espiritual das igrejas está muito boa, graças a Deus, mas, irmão, nós estamos um pouco ainda rarefeitos, né? Rarefeitos em que ainda são poucas cidades que têm igreja, e mesmo, por exemplo, a igreja no Rio de Janeiro, nós ainda não alcançamos os bairros principais. Precisamos alcançar vários bairros aqui, né? Precisam ter testemunho, quer dizer, dar possibilidade para os moradores daquela região poder viver a vida da igreja, né? Por exemplo, na vinda do aeroporto para Recreio, nós passamos por Copacabana, passamos por Leblon, não é isso? E passamos aqui, chegando aqui, passamos por Barra da Tijuca, passamos por Recreio. Irmãos, todos esses lugares que nós passamos, verificamos, ainda não tem lugar, né? Não tem esses lugares para os moradores da região poder reunir, viver a vida da igreja. Então vocês agora, embora vocês desejam bem, mas eu não deixo vocês viverem confortavelmente, não, né? Vocês têm um grande trabalho pela frente. Vocês precisam alcançar todos esses bairros, né, para que, né, dá oportunidade para os moradores desses bairros a terem lugar para viver a vida da igreja, levantar mais adolescentes, mais jovens, mais intendentes, não é isso? Tá bom? Vocês aceitam essa tarefa? Vamos encher o Rio de Janeiro, né, de lugares para as pessoas viverem a vida da igreja, tá bom? Então nós devemos, irmãos, os presbíteros não devem, né, pastorear por constrangimento. Fazer porque sou obrigado a fazer, né? Irmãos, aí não adianta nada se você servir por obrigação. Irmão, Deus não quer que ninguém sirva por obrigação, que sirva por amor, sirva pela visão, né? Amor às pessoas. Então não é empurrado, né? Alguém manda você fazer, não, você faz voluntariamente, né? Por isso que ele diz, né, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, né? Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. O que é sórdida ganância? Eu estou aproveitando, né, para meus ganhos ilícitos, o meu ganho vergonhoso, ou avidez pelo lucro ilegítimo. Irmãos, eu não posso aproveitar nenhuma posição na igreja, nenhum status na igreja, né, para benefício próprio, para lucro próprio. Não, nós estamos aqui, irmão, para servir ao Senhor e servir, segundo a palavra do Senhor, o rebanho
de Deus, tá bom? Então, e também não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Irmãos, infelizmente nós trouxemos muito do conceito do mundo às vezes para a igreja. Então o fato de eu ter sido, instituído como presbítero de uma igreja, parece que eu tenho um modelo do mundo para seguir. Jesus disse em Mateus 20, vocês se lembram? Jesus disse em Mateus 20, enquanto os discípulos estavam disputando quem ia, a mãe de Tiago e João, estavam já negociando com Jesus, querendo que os seus dois filhos, um sente à direita, o outro sente à esquerda, quando vier ao reino de Deus, de Jesus. E aí Jesus falou, não, você não está entendendo, porque no reino do céu não é assim. Não é assim que funciona. Como é que funciona o reino dos céus? Hein? Porque no mundo, os governadores governam sobre o povo, Os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vós. Então, irmão, não é assim. Você não foi instituído presbítero para ser o governador sobre os outros. Você não foi para ficar mandando os outros. Você sabe quem eu sou? Eu sou presbítero, rapaz. Obedece a mim. Irmão, não é assim que funciona na igreja. Por isso Jesus disse, quem quer ser o grande, quem quer ser o maior, que seja o primeiro que sirva aos outros. Por isso, irmãos, os presbíteros aqui não são para bancar autoridade, mas é para servir. Deus nos colocou cada um para servir. Nós temos que ter um espírito de servos, não de governadores. Nós somos servos. De um lado, supervisionamos a igreja, dando direção certa para a igreja. Mas, por outro lado, a minha atitude é de um servo. Irmãos, eu não faço da igreja o meu feudo, o meu reino. A igreja aqui, eu é que mando, é meu feudo. Não, a igreja é de Deus, não é minha. Eu tenho que ter um coração correto. Então, a igreja, o rebanho de Deus, todo rebanho, irmão, precisa de modelos. Não sei se vocês percebem que as ovelhas, seguem sempre aquelas ovelhas que são modelos, aqueles que seguem o modelo entendem a voz e o sinal do pastor. E nem todas as ovelhas entendem, Quando o pastor fala, pronto, aquelas ovelhas líderes sabem o que o pastor quer, então já seguem andando. Aí as outras seguem, não é isso? Porque tem modelo na frente. Por que a liderança da igreja, quando ama a palavra, corre atrás da palavra, a igreja é beneficiada? Porque tem um modelo, tem uma referência, A igreja fica saudável, tá? Então vamos ser o modelo do rebanho e não ser os que se assenhoreiam. Irmão, nós não somos senhor de ninguém, Só Jesus é o nosso Senhor. E quando chega no versículo 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, graças ao Senhor, irmãos, nosso serviço aqui, irmão, nada é em vão. O Senhor está de olho. Quem realmente está lutando, dando a sua vida pelo rebanho, irmão, o Senhor está vendo, Então, vamos correr bem. 1 Coríntios capítulo 9, vamos dar uma olhada lá, capítulo 9, versículo 24, 24, ali diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, quem serve bem a igreja, pastoreando, na verdade, irmãos, hoje não precisa de título, todos nós devemos pastorear bem uns aos outros, certo? Claro que na igreja tem quem pastoreia
quem são os presbíteros, mas na verdade todos nós devemos ter essa realidade, né? Até esses meninos de 10, 11, 12 anos estão preocupados em cuidar dos rebanhinhos, né? Do rebanhinho deles. Então imagina nós que somos adultos, né? Vamos cuidar do rebanho, vamos, né? Porque nós vamos receber uma coroa não corruptível, uma coroa imarcessível. O que é uma coroa imarcessível? É a coroa que não desvanece, ela não perde o valor, tá? E por isso, irmão Paulo, já falei isso, Paulo, antes da sua partida, em 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele disse, irmão, embora a situação das igrejas era de degradação, os da Ásia abandonaram a ele todo, mas ele estava ciente de que ele correu a carreira certa, ele já guardou a fé, ele combateu um bom combate, ele sabe muito bem que a coroa da justiça lhe estava guardada e reservada para ele, né? E não somente ele, mas a todos, essa coroa é dada a todos quantos amam a sua vinda. Eu creio que inclusive nós, se nós amamos a volta do Senhor, como nós realmente amamos, né? Nós estamos aqui lutando pela volta do Senhor, né? Irmãos, tem uma coroa, está nos preparada aí, né? Então a glória a coroa que os líderes fiéis receberão não murchará jamais. Por isso, irmãos, é muito importante, reconfortante, irmãos, saber que o Senhor trilhou primeiramente o caminho do sofrimento, né, a nossa semelhança. Aí isso está em Hebreus 4, né? Eu acho que já li, né? Vamos lá, Hebreus 4. Versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmão, nós precisamos ser empáticos, né? Vamos compadecer uns dos outros. Não seja aquele homem severo, né? aquele juiz severo, mas, irmão, sabendo que cada um tem as suas fraquezas, e Deus, né, mandou o seu Filho Jesus Cristo e se tornou homem, né? Então ele é o nosso sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote. Nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, irmão, vamos achegar-nos com confiança. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, né, para o socorro em uma ocasião oportuna. Se você é sempre aquele juiz bravo, né, os irmãos não se achegam a você. Mas se você é também esse, né, que se compadece das fraquezas uns dos outros, as pessoas se chegam até você para pedir ajuda. E muito mais, o nosso Senhor Jesus nos leva, né, para o trono da graça. Senhor Jesus.